Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês me escutem bem. Se eu fiz certinho a configuração aqui, vocês devem estar me escutando bem. Meu nome é Igor, eu sou mestre em engenharia civil aqui pela UFSC com o Enedir e ele pediu para eu gravar para vocês uma revisão dos estudos realizados nesses últimos 6 anos que eu tenho trabalhado aí com o professor Enedir, explicando um pouco mais sobre as áreas que eu estudei e o que pode ser, né, estudado nos próximos anos e o que é mais interessante para vocês dentro da área de sustentabilidade, né? Dentro do contexto da disciplina. Então, eu vou começar me apresentando, né? Eu me formei em engenharia civil no final de 2019, logo antes da pandemia, e eu ingressei no mestrado no início de 2021, né? Tendo feito algumas disciplinas em 2020 já. E eu sempre tive esse interesse acadêmico, então, no que vocês precisarem de ajuda aí na parte de academia, potenciais pesquisas, enfim, contexto da academia em geral para a área de sustentabilidade e construção civil, estou sempre muito bem-vindo para a comunicação. É, eu sou doutorando de engenharia civil, né? Comecei em fevereiro desse ano e vou até agosto de Deus. Eu já fui estagiário também em algumas empresas públicas e privadas. Já fui monitor de instalações 1, atualmente eu estou dando a disciplina como estagiário docente, bolsista de iniciação científica, enfim, já fiz TCC com o Enedir também, o meu TCC foi com ele, eu vou explicar um pouquinho melhor. Fiz uma série de cursos livres, então dentro dessas dinâmicas, se tiverem qualquer dúvida, interesse em comunicação ou enfim, discutir algum tema que vocês tenham interesse maior, fi- tive que interromper rapidinho. Um currículo mais legal que eu já tive também, eu já tive um Instagram de música, eu já desafinei muito no pagode, no cavaco, né? Se tiver uma roda de samba aí pra gente fazer junto. Já fui do Engenheiros Sem Fronteiras e do Einstein, duas ONGs aí que eu tive o prazer de ajudar e participar. Eu sei montar um Rubik's Cube, meu recorde é uns 40 e poucos segundos, hoje em dia é muito mais. Já pulei a mesma cerca que o Bilbo Baggins no Senhor dos Anéis, então informações inúteis. Comprei ingresso pro show do Roger Waters, vou agora dia 12, então é até por isso que eu não vou estar presente aqui com vocês. Estarei no show dele. Dei aula de inglês para holandeses, aprendi umas frases em holandês. Já participei também de um congresso no Vietnã, na época do online. Muito legal aí, o mundo inteiro pesquisando sobre sustentabilidade. E eu já fui fantasiado de dente na Fantasiark. Então aí só um rapidinho só pra gente se conhecer melhor, né? Vamos lá. Vamos começar então sobre o tema de sustentabilidade que eu tenho pesquisado nos últimos 6 anos. Por que a gente muda qualquer coisa na nossa vida se ela tá dando certo, né? Eu acho que esse é um grande premissa para qualquer coisa que a gente tem visto nos últimos anos na construção civil. A gente vê o Lean, a gente vê o BIM, a gente vê muita gente querendo mudar o jeito como as coisas são construídas. E a gente tem várias teorias do porquê que as pessoas fazem as coisas como elas fazem, mas eu queria trazer aqui uma linha de raciocínio mais focada na sustentabilidade, né? Então, a gente pode ter uma construção lógica de melhoria, né? A gente pode perceber que essa mudança ela vai trazer uma melhoria em algum tipo de desempenho, como por exemplo a gente troca os materiais, a gente usa concretos com diferentes tipos de características mecânicas, enfim, outras possibilidades. Ela pode ser mais barato, né? Pode ser que seja mais barato e a gente sempre está tentando aí diminuir custos, né? Fazer com que pra gente, pro usuário final, né, seja algo mais palpável, algo que ele consiga obter com mais facilidade. Pode ser mais energeticamente sustentável, né, ou ambientalmente amigável, que é o que a gente usualmente linka com sustentabilidade, né? Impactar menos o meio ambiente, poluir menos, que a gente tenha menos energia sendo consumida, que seja algo mais natural, né? Tanto que tem muito essa questão do greenwashing, que é transformar algo em verde para tentar trazer essa correlação com o natural, né? E por fim também cultural, né? Alguma melhoria de característica que a gente gostaria de mudar para culturalmente dar um benefício conjunto, né? Mas eu vou focar aqui então mais nessa parte do energeticamente e ambientalmente amigável, que é o que eu mais venho pesquisado, né? Como é que a gente faz com que as coisas sejam menos impactantes ao meio ambiente, ou seja, mais naturais, e também ao mesmo tempo que consuma menos energia, que tenha menos esforço, com que seja algo mais simples e que ao mesmo tempo atenda, né, as dinâmicas de desempenho requeridas. Então, eu queria aqui primeiramente trazer para vocês um simulador do Meet que foi lançado há pouco tempo, eu acho que foi 2020, e ele vem tendo atualizações constantes. Esse simulador ele tenta modificar, né, como que as pequenas mudanças sociais elas impactam no aumento de carbono e consequentemente no aumento de temperatura até o ano de 2100. Então aqui eu vou abrir ele à parte, vou abrir ele aqui no ladinho, acho que vocês conseguem ver certinho.
a gente tem uma série de dinâmicas sociais mundiais que tem impactado como as coisas acontecem, né? A gente tem o carbono, a taxação de carbono, os países estão cada vez mais rígidos em relação a isso, por exemplo, o COP, como é que você aborda esse tipo de elemento. E dentro da parte de construção e indústria, deixa eu botar aqui em português para ficar mais fácil, construções e indústria, que está aqui no meio, a gente tem um dos quesitos que é a eficiência energética, né? O quanto que a gente gasta de energia para a gente conseguir ter nossas edificações e viver, né? E viver em edifícios, né? Tanto na parte de comércio, tanto na parte residencial, enfim. E a gente percebe que o aumento da eficiência energética não só ele diminui muito o consumo anual de energia, a gente tem grande parcela do consumo energético mundial é, atrelado a edificações, como também diminui bastante a temperatura final que a gente vai ter em 2100. Então, quando a gente começou no COP20, nas análises COP20, não, enfim, na Rio 92, quando a gente começou a estudar, né, sobre o impacto global mundial de CO2, o impacto antrópico no efeito das mudanças climáticas, a gente olhava e pensava, pô, 1,5 graus Celsius, né, até o Acordo de Paris. Hoje em dia a gente já está falando 1,5 não é tão palpável, vamos pro 2, e a gente percebe que o status quo já está em 3,4, então assim, são todas essas ações, pesquisas e ajudas que a gente tem focado aqui na academia e também na educação, né, de nível superior, que vem também, por exemplo, no caso dessa disciplina para vocês, que tem visado mudar o jeito que a gente constrói, o jeito que a gente vive, para que a gente consiga mais facilmente diminuir esses parâmetros, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, sem nada, a gente estava caminhando para 1.100, 1.050 exajoules por ano, né, de energia gasta. Então, a eficiência energética aqui de edificações pode diminuir para casa dos 600. Então, quase da metade do consumo, né? E também, isso também está atrelado daí a efeito estufa, e não só efeito estufa, mudança de solo e ocupação, é, e diversos outros impactos que a gente pode estudar, eutrofização, ecotoxicidade, formação de ozônio, enfim, uma série de coisas aí que já vão um pouquinho mais para a área ambiental e que a gente tem que tentar manejar de jeito bom, né? Então, voltando aqui para a apresentação, isso era só primeira ideia que eu queria trabalhar. Seguindo a lógica dos anos aí que eu venho pesquisando. Meu primeiro contato com o professor Enedir foi na área de pavimentos permeáveis. E depois do primeiro ano que eu fui pesquisando com ele, eu foquei mais, mudei um pouco o direcionamento de pavimentação para o contexto de sustentabilidade. Então eu vou seguir aqui a lógica das minhas pesquisas e tentar explicar um pouco da minha evolução, que são coisas que a gente pode pesquisar, né, que vocês têm aí como ferramentas para o futuro de vocês, caso queiram um TCC ou enfim, na vida como engenheiros. E que eu vou aqui mostrar o que eu tenho feito, né, o que eu fiz. Bom, primeira coisa eu vou falar um pouquinho sobre uso, características, vantagens, comparação e possibilidades. Então, quando eu comecei a viajar sobre o que era pavimentação permeável, o que era academia e como que funcionava esse mundo acadêmico de pesquisa mesmo, o que é ser um pesquisador, o que é ser um cientista, né? Eu queria que os meus resultados eles fossem palpáveis para uma mudança, né? Eu queria que não fosse só uma pesquisa que não tivesse fim, né? Que ela fosse só pela área acadêmica. Não que isso não seja interessante, mas eu acho que é muito interessante que a gente foque também no que a gente pode impactar e mudar na sociedade, né? Então, o contexto aqui é que em 2020 Balbo lançou um livro, né? Que ele falava um pouco nesse quesito, né? Que um pavimento sustentável, ele não é só a pesquisa do pavimento em si, mas o entorno, né? O uso humano. Então, todos os recursos, tudo que a gente tem disponível, e não só o uso de recursos, atender às necessidades com eficiência, assim. Tudo que a gente pesquisa é para esse contexto, né? O sustentável, ele não para no ambiental. Ele continua no custo, ele continua no social, ele tem um aspecto técnico. Então, tudo isso, né? Balbo indicou ali em 2020, ele é um dos maiores pesquisadores de pavimentação do Brasil, né? Da USP. E eu acho que é importante começar com isso, né? E dentro do contexto de pavimentos permeáveis, eles ainda fazem parte de um grupo que se chama de drenagem sustentável, que é SUDS. Pode ser em português, Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável, em inglês Sustainable Urban Drainage Systems. E o pavimento permeável é um dos maiores exemplares deles, porque ele é o que mais se adequa ou se parece com o uso atual, né, de pavimentação. Então,
O SUDES em si, ele significa isso, né? Uma drenagem que tenta ser mais natural e foge um pouco desse sanitário higienista, né? Em vez de tu pagar no cartão de crédito tudo ali que está sendo feito com água, né? Então, por exemplo, vocês viram agora as enchentes, vocês viram que drenagem é um tema bastante complexo, né? Principalmente no Brasil, assim, que a gente tem umas dinâmicas um pouco complexas de planejamento urbano. E isso tudo pode ser resolvido com algumas ferramentas um pouco mais naturais. Então, olhar o que realmente a natureza fez antes da gente intervir, né? E por que que quando a gente interviu começou a dar esses problemas, né? E até nas questões de mudanças climáticas e como se adaptar para os cenários futuros. Então, algumas noções como resiliência, como projeto sensitivo, enfim, infraestrutura verde, são muito legais nesse caso e pavimentos permeáveis estão dentro disso. Aqui, só para mostrar, pavimentos permeáveis são ditos para serem uma alternativa de fundo de lote. Então, e diferente de lote também, é uma alternativa que ela tá no meio termo ali e ela tem diversas características positivas e as principais são a retenção e a redução de volume de escoamento, né? Então, esses dois como maiores são características de engenharia. Então, para casos em que você tem um fluxo muito grande de água, como é nessas áreas alagadas, é uma boa ferramenta de utilização. Obviamente que estética não fica tão boa quanto seria um telhado verde ou quanto seria ali uma fachada verde que tem uma estética muito mais amena, né, que faz com que as pessoas se sintam um pouco mais calmas e felizes. Mas é uma boa ferramenta para a gente começar essa ideia de construção sustentável, né? E aí, um dos exemplos, como eu havia falado, são os pavimentos permeáveis. Então, aqui só um trabalho que eu tinha feito nesse primeiro ano ali, né? Isso em 2017, 18, né, professor? Faz um tempo já. Em que a gente estava estudando ali ferramentas para conseguir ter uma sustentabilidade na drenagem urbana. E nessa época eu acabei focando mais também em conceitos técnicos do que necessariamente sustentabilidade. Então, questões como, por exemplo, colmatação, que é o fechamento dos poros, como é que eu modelo isso, como é que eu calculo isso. Eu tenho diversos benefícios, como diminuição de escoamento superficial, diminuição do ruído, quais são as pesquisas recentes que estão nesse contexto. O valor estético, como que eu valorizo ele, qual que é o valor que eu dou para um lugar que não está alagado, enfim. Até a questão das ilhas de calor urbano, que foi uma coisa que eu trouxe mais no mestrado agora. Como é que eu comparo tudo isso e como é que eu valorizo meus sistemas que são sustentáveis, né? Então, o conceito é muito simples, né? Um pavimento permeável é um pavimento que permeia, ou seja, é um pavimento que tem furos, que tem buracos, que tem espaços, que eu posso preencher esses espaços com água. Então, qual que é a grande vantagem disso, né? Eu não preciso ter um sistema de drenagem à parte, ele já vai ser uma parte do sistema de drenagem em si. É, ele tem vantagens também na sucção, na passagem de veículos, então isso gera com que tenha menor ruído, né? Isso é muito interessante. E de modo geral, ele também na infiltração ele dá uma melhorada na água, então existe um aspecto ambiental também nesse quesito, né? É, e para dimensionar, precisava de dois aspectos, estrutural e hidráulico. Então, nesses primeiros anos, eu fui avaliando esses sistemas. Aqui, os três sistemas que estão normativos em relação a pavimentos permeáveis. Eu posso ter infiltração nula, posso ter infiltração parcial ou infiltração total. Aqui, no da esquerda, mostra uma camada que não tem impermeabilização, e no da direita, no modelo C, tem total impermeabilização. Então, de modo que eu possa ter diferentes sistemas, né? Então, estudo de sistemas, estudo comparativo, entender como é que seria isso feito na UFSC, por exemplo, que foi o resultado da minha iniciação científica e do TCC. E também diversos revestimentos, né? Eu poderia fazer de concreto, poderia fazer de asfalto, poderia fazer de grama, poderia fazer de plástico. Como é que são as diferenças entre esses sistemas? Qual que é mais impactante, menos impactante? Enfim, uma gama de possibilidades aí que foram pesquisadas nesses últimos anos. Em relação às camadas também, uma série de camadas poderiam ser aplicadas. Aqui eu só vou dar um foco para vocês para o modelo da direita, que é um modelo feito pela Gabriela, que foi o primeiro estudo aqui da UFSC que a gente fez em relação a esses sistemas, e depois dele vieram vários pesquisadores. Eu pesquisei sobre, o Lucas pesquisou sobre, o Belotto também pesquisou sobre, enfim. Vem sendo uma série de pesquisas sobre esse tema porque tem tido reabilitações em centros urbanos, principalmente, que focam em tentar incorporar esse tipo de tecnologia, né? A gente teve uma parceria, um estudo durante uma época com o pessoal da Irlanda que queria fazer isso em Dublin. Então, centros urbanos têm tido essa dificuldade, né? Como é que eu dreno? Como é que eu faço com que não tenha inundação? E
as nossas linhas de pesquisa vieram para fazer esse tipo de resposta, né? Entender as variáveis tanto tecnológicas quanto ambientais e entender as aplicações mesmo. Aqui, sobre o estado da arte, então, existiam quatro principais análises que a gente podia fazer na época, né? Que era comatação, ou seja, quanto tempo que esse pavimento vive, como é que eu faço que ele não entupa, né? A estrutura, por ser um pavimento com maior número de vazios, ele é uma placa menos rígida. Essa flexibilidade pode gerar uma patologia? Como é que eu analiso isso? Ou no meu próprio pavimento, posso ter deformações que atrapalhem a pavimentação? Enfim. Qualidade também, quais são os parâmetros da água infiltrada? Ela vai infiltrar com maior, menor qualidade, infiltra mais, infiltra menos, enfim. E na hidráulica, né? Como é que eu modelo esses percentuais de vazios e essa dinâmica de passagem de água mesmo. Então, todos esses sistemas, eles foram pesquisados nos últimos anos por pesquisadores aqui da UFSC, né? Comatação, por exemplo, a Garcia pesquisou, Emanuele. Estrutura, existem alguns estudos, o Balbo pesquisou mais sobre isso do que nós, mas existiam algumas pesquisas aqui da UFSC também sobre estudos de pavimentação, até com Medina, enfim, outros modelos. Qualidade foi o que a gente mais com o professor ND tem pesquisado, e hidráulica, daí eu fiz uma pesquisa um pouco mais robusta que os outros orientandos do ND, e aí eu vou mostrar ela um pouquinho na frente na IC. Mas além disso, né, seria possível ser mais sustentável, então aqui só para mostrar um panorama, não somos só nós que pesquisamos, né, a gente tem bastante estudo de impacto ambiental e a gente incorporou dentro disso a área de ACV, que é a avaliação do ciclo de vida. Se eu fosse falar sobre avaliação de ciclo de vida aqui, eu poderia passar facilmente 5 aulas, né? Tanto que uma das minhas primeiras experiências dando aula foi sobre ACV, eu gosto muito desse tema. Mas o principal que eu quero que vocês foquem é que a gente quer entender as complexidades não analisadas em análises simplórias quando a gente mexe em uma CV. Então, por exemplo, todo mundo diz que hoje em dia é mais benéfico ter um carro elétrico, porque a eletricidade é menos impactante do que combustível fóssil. Aí eu pergunto, será? O que é feito o carro elétrico? O que são feitas as baterias de lítio? Elas têm algum tipo de reciclagem? Vale mais a pena eu botar um carro novo ou eu aumentar meu transporte público? É, os meus carros atuais, eles vão ter algum uso depois que eles forem sucateados ou não? Eu vou simplesmente jogar isso no aterro sanitário ou não? Enfim, eu estou analisando para o Brasil. Eu tenho a matriz energética brasileira, que é limpa, mas se eu pego uma matriz energética muito suja, tudo isso são várias perguntas que, em geral, é o que a gente aprende em engenharia, né? A resposta certa para tudo é depende. E quando a gente mexe com a CV, é a gente pegar essas noções de isso é menos impactante ou isso é mais beneficia mais o meio ambiente e jogar um grande depende, né? E estudar a fundo cada uma das nuances, assim. Qual que é o valor de distância que tu colocou para entrega do teu carro? Esse valor tá certo? Ele pode ter variabilidade, enfim. E isso tudo é o que eu tenho pesquisado nos últimos anos, né? Então, a gente também jogou um pouco de ACV dentro do contexto de pavimentos, né? Então, isso que a gente analisou. Então, só agora, vou realmente focar aqui nos meus trabalhos, né? Na iniciação científica, então, eu mexi com ACV, mas focando em dois parâmetros, energético e custos. Então, analisei essas respostas em termos de energia e de custos. Na graduação, eu foquei mais na modelagem hidráulica e estrutural, que eram dúvidas que eu tinha trazido da iniciação científica. No mestrado, eu trouxe uma ACV completa, daí eu fiz tudo possível de ACV. Também trouxe comparativos, análises um pouco mais robustas. E para o doutorado eu quero sair do foco de pavimentos permeáveis e ir para a escala de edificação mesmo, assim. Entender o que é sustentável para uma edificação e tentar dar um passo além no estado da arte de ACV dentro de edificações. Se existe algum erro ou algum tipo de modelagem que a gente faz simplificada e que deveria ser um pouco mais robusta, que deveria ter algum tipo de análise um pouco mais dedicada, né? Atualmente, minha string de pesquisa, né, minha lista de artigos que eu estou revisando está com 289 pesquisas. Então, existe bastante trabalho recente assim nesse tema, e é muito legal assim, eu acho que é uma resposta importante para que a gente não só saia construindo e aí gastar tudo que a gente tem possível de cota de carbono nos próximos 5, 10 anos e perder a possibilidade de ter um building stock, né? Ter um estoque de edificações que seja sustentável e que realmente aguente aí 100, 200 anos, ou enfim,
que tem uma capacidade regenerativa, uma capacidade de resiliência para os anos futuros, que são anos que a gente tem medo, né? A gente fala de 2100, mas assim, os netos, né, os nossos netos, nossos bisnetos vão viver muito além disso, então a gente tem que ter um mundo que esteja preparado para isso. Dentro da CV, dentro da iniciação científica, minha primeira publicação também saiu, né, que foi Life Cycle Energy Assessment and Economic Feasibility of Stormwater Harvested from Pervious Pavements. Eu, o professor Enedi e a professora Elisiane. E a ideia era começar essa academia com pavimentos permeáveis, então compreender os impactos, tanto de custo quanto de energia, para construção, uso, enfim, fim de ciclo de vida, e entender como que é feito esse dimensionamento, né? Pegar todas aquelas dúvidas de calouro que recém estava olhando pela primeira vez e parar e pensar, porra, posso deixar um documento aí que ajude as próximas pessoas que queiram trabalhar com isso, a entender mesmo as nuances e as dificuldades na modelagem, né, desse sistema. Então, aqui foi o início de modelagem de balanço hídrico, né? Não sei se vocês lembram de Fenotrans, eu tive aula com o grande Saulo Gutz, um dos melhores professores que eu tive, Enedir e Saulo Gutz me marcaram muito. O Saulo, ele falava bastante sobre balanço hídrico, né? Como é que tu fazia esse balanço de massa, né? Tudo que entra, tudo que sai, o que se transforma dentro por mudança de volume, etc. Então isso eu acabei utilizando aqui dentro da primeira pesquisa. Aquela primeira equação ali em cima, essa equação aqui na esquerda. Deixa eu ver se eu consigo... não consigo botar uma bolinha, mas acho que dá de ver o mouse. Essa primeira equação aqui, ela é um balanço hídrico feito por uma curva envelope, que gera daí um volume máximo, que daí eu consigo dimensionar a altura da minha camada, né? Para eu conseguir ter um reservatório mesmo, né? Meu pavimento ser um reservatório. Além disso, curvas de pluviometria, né? Nessa época eu estudei bastante sobre pluviometria, bastante na área de hidrologia, hidráulica, né? Entender as diferenças, mas ainda sem o comportamento estrutural, né? Ainda não tinha entrado na parte da Lisiane ali de dimensionamento de pavimentação, só na parte hidráulica mesmo. Então usei o Netuno para entender como que essa água poderia ser utilizada dentro da edificação. Vocês já viram aí sobre a disciplina, na disciplina sobre Netuno, né? Eu usei ele também para entender se eu poderia utilizar essa água, como usar, como que eu usaria o reservatório dentro desse balanço. E como principal resultado aí eu consegui uma análise de custo, uma análise de energia e um debate sobre realmente o sistema incorporado num contexto grande, né? Que seria uma edificação universitária. É, dentro dessa parte aqui, só como conclusões que eu não tinha colocado aqui nos slides, os custos foram menores, de modo geral, mas energeticamente era ainda muito mais. Gastava muito mais energia para eu poder construir esse sistema, principalmente pelos sistemas plásticos e porque tinha mais uso de agregado, que também gasta bastante energia. Então, isso não deixou ser energia positiva, digamos assim, né? Fazer com que o sistema, toda a sua vida útil, gastasse menos energia do que o sistema tradicional. Mas em termos de custo, ele foi mais benéfico. Ele gastou menos financeiramente em toda a vida do que o sistema tradicional, né? Então, esse sistema alternativo ele tinha um custo mais oneroso no começo, mas durante a vida útil ia economizando água, né? Porque eu usava essa água na edificação. E essa economia de água me deu um net positive value maior no final, né? Lembrando lá das aulas de econômico-financeiras, né? Então, esse contexto todo aí fez com que fosse positivo. Depois disso, depois dessa primeira pesquisa, obviamente que eu vou fazer bem rápido aqui, só para a dinâmica ser não demorar demais, né? Eu fui para trabalho de conclusão de curso. No trabalho de conclusão de curso, eu já fiz uma análise mais robusta. Eu já fui para a área de estrutural, já fui para a área de solos, peguei solos para analisar como é que eram os solos que ficariam abaixo desse pavimento. Dentro da parte de modelagem hidráulica, eu também fui um pouco além, consegui um software que eu fazia uma modelagem também de balanço hídrico, à parte, né? Então, muito balanço hídrico ali, né, para conseguir calcular, muito elemento infinitesimal mesmo, né, análise computacional, que era como eu melhor podia fazer essa simulação, né. Então, eu também dessa vez eu só fui para concreto, né, eu só fiz concreto. No anterior, no primeiro, eu esqueci de dizer, na iniciação científica eu trabalhei com asfalto permeável. Aqui eu troquei, fui para concreto permeável, fiz o primeiro, fiz o segundo, entender as nuances, entender as diferenças.
Aqui eu também daí fiz o dimensionamento estrutural por um método específico, que eu não tinha achado nenhum passo a passo, então acabei fazendo uma escrita para poder auxiliar nas pesquisas futuras. E um balanço hídrico por software específico e análise para várias edificações. Então, deixa eu ver aqui. Opa. Então aqui está o programa que eu usei, Permeable Design Pro. É, tinha uma série de variáveis colocadas de cada uma das camadas. Da pluviometria, tinha que ter a curva horária, enfim. Fui atrás de cada um desses parâmetros, discuti cada um desses parâmetros. No TCC daí eu, se quiserem ler, está disponível no repositório. Ele vai bem mais a fundo em cada um dos detalhes. É, e aí também fiz modelos, né? Então aqui, por exemplo, lá em cima não tem nada. Aqui tá certinho um dos modelos que eu fiz pro meu TCC, então a água cai sobre o pavimento, ele é um pavimento impermeável. Aí ela vai para um sistema de drenagem à parte e o telhado capta a água da chuva. Ou um modelo com pavimento permeável em que eu tenho um pavimento pegando água para um reservatório inferior que daí vai ser utilizado na edificação, né? Aqui tá em inglês, porque era o modelo que estava para as apresentações em inglês, mas tem em português também no mestrado, se eu não me engano. E aí, que também está disponível no repositório da BU. E aí, a ideia era essa, assim, eu fui modelando diferentes sistemas para compreender nuances, diferenças, entender como que eu podia propor isso para edificações, para o plano diretor, para, enfim, para principalmente unidades públicas, né, que tem essa vertente de sustentabilidade um pouco mais latente. E também as diferenças técnicas, né, como é que eu consigo fazer com que esses sistemas sejam otimizados e funcionem bem, né. Aqui também, ó, por exemplo, cada um das camadas está representada. Os sistemas que vocês viram no Netuno estão todos representados aqui. Então é bem interessante assim, porque foram agregando valores, né? Eu fui agregando valores de acordo com as pesquisas de modo a sempre dar um passo além, né? Entender alguma coisa um pouco diferente. Aqui no TCC, como eu tinha falado, eu fui atrás dos perfis de solo, então fiz troca de solo quando necessário. Quem já fez a disciplina de pavimentação aí sabe que tem que ver aí índice de expansão e ver se o SPT está muito baixo, CBR no caso, né? Mas aí eu fiz umas correlações para fazer a troca. Então, a área onde eu iria pavimentar com pavimento permeável, né? Ou área onde tinha edificações, enfim, fui estudando possibilidades, né? E no final eu também fiz ali para curva estrutural um código que deixei disponível no mestrado, no TCC, e que gerou essas curvas aqui para os modelos que eu tinha. Então, entender quais eram as diferenças de espessura, né? Realmente, assim, a maioria dos manuais dizia que 5 CBR de 5, né, e SC de 5 era o mínimo. Então faz um sentido, porque abaixo disso a gente tem um aumento muito grande de espessura. Então, é, qualquer CBR baixo, assim, a gente tinha que trocar. Diferença de drenagem também, se fosse ter muito tempo drenando ou não. Então isso tudo tá específico lá no TCC, né? Aqui em cima também a equação do método da Ashton, então foi isso que veio para cá pro código de dimensionamento. É um código simplesinho, mas que foi necessário para conseguir rodar e entender quais eram os pavimentos dimensionados, né? Aqui as curvas de balanço hídrico já do pavimento no software específico, no Permeable Design Pro. Então, entendendo quais eram as capacidades de drenagem do meu sistema, se isso condizia com o sistema de drenagem que eu propus, eu tinha que ter um sistema de drenagem que fosse capaz de, fora do pavimento, fornecer esses 42,5 metros cúbicos por hora. Então, entender qual que é o tamanho desse sistema, é, enfim, lotação, locação das caixas de inspeção, outras coisas que vocês viram também na aula, na disciplina de instalações, né? Além de profundidade no meu próprio pavimento, né? Essa altura aqui ia fazer com que meu pavimento tivesse água acima dele, ou seja, empoçado, sim ou não, e como eu fazer esse sistema ser efetivo. Aqui, como eu falei, né? Acaba ficando meio rápido e tá até um pouco confuso, mas eu fiz para mais de uma edificação nesse caso. Na iniciação científica eu tinha feito para uma edificação, para cá eu fiz para seis, que foram os prédios da arquitetura, BU, CTC, DEPAI, ECV e reitoria. E eu também fiz para 8 cidades brasileiras para entender as nuances de pluviometria nas cidades, né? Por exemplo, Manaus e Recife têm uma precipitação muito maior, mas Florianópolis tem uma precipitação muito constante. Chove muito constantemente em Floripa. E isso faz com que a gente tenha um percentual, né, de aproveitamento, né, de água, potencial de economia de água potável muito alto em Florianópolis, mesmo com uma pluviometria anual menor, né? Então essas nuances, entender as diferenças pluviométricas e
essas variáveis estocásticas é muito bom assim para nós, como pesquisadores, né? Faz com que a gente tenha controle e a gente possa opinar, ok, Floripa realmente é um estudo à parte, assim, é o local de se fazer. Então, vamos sugerir para o poder público aqui, né? Enquanto algumas cidades, como Belo Horizonte e Brasília, que tem bastante época de seca, tem um potencial menor, né? E a gente vê isso, né? Realmente as cidades aqui de Santa Catarina têm tido muito alagamento e inundação, então são cidades que a gente tem que ter um olho um pouco mais rígido, né, em relação à drenagem. A gente tem que realmente ter esse foco na drenagem. No mestrado, aí eu larguei mão, peguei tudo que eu tinha feito e falei, agora eu vou mexer com cimento Portland, vou mexer com asfalto, vou mexer com pavimentação permeável, vou mexer com o uso de água não potável em edificações, fazer tudo que eu fiz, vou dimensionar estruturalmente pelo ácido, como eu fiz, vou fazer o balanço hídrico pelo método específico que eu achei, do Permeable Design Pro, e vou dar um grau a mais, que é eu vou fazer uma ACV paramétrica, ou seja, eu vou descobrir se esse sistema é mais ou menos impactante ao meio ambiente, e vou fazer uma análise de cada uma das detalhes assim intrínsecos que tem na CV. O mundo da CV ele é muito complexo, ele tem muitos detalhes. Como tu considera reciclagem, como tu considera um material, o que que tu considera impacto, qual que é a diferença entre impactos, o que que é mais impactante? Eu consumir 1 metro cúbico de água ou eu consumir 1 kWh de energia? Enfim, coisas desse gênero, sabe? Então foi isso que eu foquei. Então, aqui, por exemplo, está um dos resultados do mestrado, que foi obter um fluxograma de aspectos específicos de ACV para pavimentos permeáveis e entender também cada uma das etapas do ciclo de vida desse sistema. Então, aqui embaixo uma série de autores que vem publicando nos últimos anos, né? E realmente nos últimos anos, assim, a gente vê 2019, 2020 com muita pesquisa e aí eu culminei em 2022 concluindo com peguei cada uma dessas ferramentas e juntei tudo numa análise robusta, assim. Era essa a ideia. Então, inclui como benefício de pavimentos permeáveis, melhoria da qualidade da água, mitigação das ilhas de calor urbano, carbonatação, que é um efeito que acontece é, nos materiais que tem concreto, né, cimento Portland, e aí como o concreto de cimento Portland em sistemas permeáveis tem muita passagem de ar e água, ele carbonata muito, então isso gera um sequestro de carbono. Reuso de água pluvial em edifícios, que é o que eu já tinha vindo pesquisado com energia na parte do Netuno, né? Então isso tudo, assim, aqui estão algumas das equações, mas enfim, isso está muito melhor destrinchado dentro do mestrado. Isso tudo foi para analisar realmente o impacto ambiental. Aqui está o sistema que eu modelei, né? Então toda a drenagem, fiz um projeto semi-executivo ali com detalhes um pouco mais robustos do que um projeto básico, analisando hidráulica estruturalmente, fluxos específicos, compatibilização, usei softwares específicos também para conferir. É, aqui dentro da parte da ACV, uma série de detalhes de ACV, né? Horizonte de tempo, qual que é o método de avaliação utilizado. É, por exemplo, na parte de transporte eu fiz uma análise um pouco mais minuciosa para entender porque a gente tinha dados recentes sobre transporte, impacto de transporte no Brasil. Então foi um trabalho que objetivou ali ter uma análise mais sustentável realmente de impacto ambiental, né, focado no ambiental, com a compreensão das dificuldades desse tipo de análise, né? Aqui está uma matriz de qualidade que eu também fiz, então entender cada uma das qualidades dos meus dados, o que que eu poderia melhorar, é confiável o meu resultado, não é? O que que eu posso modificar dentro dos meus bancos de dados, quais são os dados que eu tenho que otimizar, enfim. Também fiz uma análise de incertezas aqui pelo método de Monte Carlo. Então, quando tu começa a ter curvas probabilísticas muito complexas, tu precisa ir para umas análises mais computacionais. Então, Monte Carlo faz isso, né? Fica jogando várias vezes em várias curvas probabilísticas e pega qual que é o resultado final em uma curva. Então, aqui eu rodei, aqui tá 6.500, mas eu rodei mais na primeira vez. Tive na casa dos 15 mil simulações, assim, para conseguir ter uma curva probabilística de impacto final. É, e conseguir aferir, né, se a curva era muito dispersa ou não, se existia confidência, se era confiável, né? Se era uma análise que poderia ser um pouco mais determinística de dizer, ok, esse sistema realmente é mais impactante que o outro. E aqui estão os resultados finais de Monte Carlo, né, já com as incertezas e com as avaliações, em que a gente observou principalmente que cimento Portland tinha um pouco menos de impacto do que o concreto asfáltico, né? Que são esses dois sistemas aqui, o CC e o DC, e que
Antes disso, o que menos impactou foi o B, né? Que é o cenário em que eu faria a pavimentação tradicional mesmo e eu só captaria a água da chuva de telhados. Então, mesmo tendo benefícios, no nosso caso, captar água da chuva de telhados, por ser um sistema mais simples, mais direto, com menos adicionais de materiais, ele é muito bom. Ou seja, a gente continua naquela análise de que pavimentos permeáveis são bons, são interessantes, têm uma série de dinâmicas boas, mas que se a gente for captar água da chuva e tu não quer fazer um sistema muito robusto, captar água da chuva só de telhado já é uma boa análise. Para o doutorado, já acabando aqui, eu quero expandir a visão holística que eu tive no mestrado para contextos urbanos. Então, fazer a teoria do complexo, né? Entender a teoria do complexo, entender as dinâmicas complexas que regem aí edificações sustentáveis, entender os impactos de custo e energia e de água e, enfim, tudo que eu conseguir de um modo consolidado. Né, eu tenho que também ter um foco, né? Então, estou focando em edificações residenciais incorporando aí tudo que eu puder dentro das análises que eu já fiz. Então, simulação termoenergética, água quente, água fria, água pluvial, esgoto, drenagem, tudo isso para tentar fazer essa teoria do complexo dentro das dinâmicas de uma edificação residencial, né? Como é que a gente muda nossas edificações em termos de projeto para que elas sejam menos impactantes. E era isso, né? Eu dei uma corridinha porque eu falo muito. Qualquer coisa vocês botam no 0,75 aí se estiver muito rápido. Eu falei isso no final ainda, né? Só pra vocês rirem da minha cara. Mas é isso. Precisando aqui está meu. Pra baixo. Aqui está meu e-mail. E eu sou bem aberto, assim, a perguntas, dicas. Se quiserem, enfim, qualquer tipo de insight. Com orientações. Algo que eu nunca falei com o ND, mas. é, Fiquem à vontade aí pra entrar em contato. E eu agradeço pelo tempo. Obrigadão.